pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Carolina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje é aquele que eu falo com vocês sobre os lançamentos que mais me chamaram a atenção. Lembrando que essas escolhas que eu faço são todas que têm o meu estilo, então são aqueles livros que realmente me chamaram a atenção. Não são todos os lançamentos do mês, mas normalmente eu tenho feito isso. Então lá pro dia 20, eu tenho separado aqueles lançamentos assim que realmente vão pra minha lista de desejados, aqueles que têm a ver com títulos, autores que eu leio, de editoras que eu gosto muito, de edições que eu tô interessada em adquirir e eu quero compartilhar com vocês. Mas também pode ser que eu tenha esquecido de algum bem interessante. Então, se você acha que tem algum que eu não comentei e que vale a pena ao longo desse vídeo, você vai comentando aqui embaixo. Assim como os livros que eu citar, se você por acaso já adquiriu, tá na lista de desejados, ou se por acaso, inclusive, você já até leu, vai comentando aqui embaixo conforme eu vou falando, que é bom trocar ideias, tá bom? Então, lembrando que são só títulos aqui que realmente me chamaram a atenção, porque os lançamentos são muitos por mês, tá bom? Vamos começar falando com o Grupo Companhia das Letras, que tem várias coisas muito interessantes que eu separei aqui pra vocês. Logo de cara, temos a edição aqui super especial de Por que Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. E até então nós tínhamos uma edição daquela de companhia de bolso, mas um livro desses aí, pra quem gosta de clássicos, realmente precisávamos de uma edição bonitona dessas, né? Capa dura, assim, tá muito linda. Eu ainda não vi pessoalmente, mas assim, estou muito assim ansiosa por ela, essa edição. Porque esse livro, assim, eu tenho a de companhia de bolso, mas é aquela edição bem simples, sem orelha, sem nada, mas um título desse que eu gosto de sempre estar revisitando, olhando, que tem vários ensaios, eu acho que realmente merece ter uma edição muito caprichada, bonitona, maior e tal, até inclusive para comentar nas margens, o que eu gosto muito de fazer. Essa é uma edição em capa dura de uma das principais obras de Ítalo Calvino, inclui um projeto gráfico especial e um pós-fácil inédito de Maria Cecília Gomes dos Reis, professora de filosofia da Unifesp e tradutora do grego. Aí aqui tá dizendo aqui, eu já li do Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis e Amei, foi uma das minhas leituras desse ano que eu, assim, gostei muito, quero ler outras obras do Ítalo Calvino, e esse livro é um livro que, como eu disse pra vocês, eu sempre tô revisitando porque realmente eu gosto de ler clássicos, e aqui como fala aqui, ó, são textos sobre Voltaire, Balzac, Stendhal, Flaubert, Dickens, Tolstói, Borges, Homero, Ovídio, entre outros, marcados pela inteligência e aguça de um dos mais celebrados autores do século XX. Um passeio guiado pelas obras fundamentais da literatura, este volume se mostra um clássico na definição do próprio Calvino, um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Então, assim, tô bem empolgada a ter essa edição, né? Eu acho que ela tá muito linda. E vale a pena, assim, ter uma edição, assim, especial, capa dura, diferentona. E seguindo esse mesmo conceito, né, eles estão trazendo, inclusive, não só edições especiais dessas obras do Ítalo Calvino, e eu tô torcendo para que eles façam uma nova impressão, justamente desse livro que eu comentei, de Cidades Invisíveis, porque eu li até numa edição boa, uma edição padrão, digamos assim, que eles têm das obras do Ítalo Calvino, mas existia, há um tempo atrás, a obra Cidades Invisíveis com ilustrações. E eu quero muito ver as ilustrações das cidades e tal, assim, eu acho que seria fantástico se eles fizessem isso. Mas, assim, além de trazer essas edições especiais, inclusive estão trazendo de uma outra obra, que é essa aqui, ó, Se um Viajante numa Noite de Inverno, tá? Tem a edição comum dessa obra, inclusive eu tenho, mas confesso que eu tô atentada, mas eu tô evitando ter duplicatas, só nessa casa de Por que eu ler os clássicos, mas é uma edição legal, eu não sei como que eles vão fazer, se eles vão relançar vários livros, assim, mais prestigiados do autor em edições especiais, assim. Eu acho que ela tem material, inclusive tem material, um pós-fácil também inédito, de Maurício Santana Dantas, professor de literatura italiana da USP e tradutor. Então, assim, é interessante essas edições especiais, não só pelo fato de ser capa dura, edições de luxo e tal, porque elas têm um material extra. Então eu vou dar uma olhadinha depois nesse material extra, se vale a pena, se não qualquer coisa eu passo depois a minha edição que eu tenho para frente. E esse livro aqui, inclusive, ele vai falar que eu achei bem interessante quando eu adquiri ele. Olha que fala assim, ó, nesta obra-prima, Ítalo Calvino faz do próprio leitor seu personagem principal, cuja grande missão é ler romances.
E tal como você, leitor, leitora, ele compra um exemplar de Si, um Viajante numa Noite de Inverno, ou seja, eu acho que é muito interessante essa interação que a gente faz com o próprio livro durante a leitura, né? Se vê imerso em uma trama fascinante, cheia de mistérios e expectativas, mas que se interrompe por volta da página 30. Há um erro de encadernação e é preciso voltar à livraria e trocar o exemplar para prosseguir a leitura. Assim começam os obstáculos que o herói vai encontrar. Erros de encadernação, roubo de livro, suicídio do autor, confisco, uma prisão inesperada. Na busca da satisfação do prazer da leitura, o leitor envolve-se em situações kafkianas, encontra personagens bizarros, vive momentos cômicos e, como nas grandes histórias de amor, conhece uma leitora. Assim, eu acho que tem tudo a ver para quem realmente gosta de livros, que gosta não só de ler livros, mas gosta de encontrar personagens, leitores. Eu acho que isso aqui deve ser uma experiência, assim, fantástica. É uma das leituras que eu gostaria muito ainda de fazer este ano. E se você já leu aqui, me deu um motivo dele furar minha fila, assim, urgente, porque só de eu reler essa sinopse aqui, já fiquei mais empolgada novamente. Então, como eu estava dizendo, a companhia tem republicado várias obras do Italo Calvino que estavam sem edições no mercado. Não só essas aqui, que em edições especiais, mas naquelas edições comuns já dos projetos padrões deles. Então, tem umas que já relançaram esse ano, acho que umas 2 ou 3, não sei. Tem uma já para tá na fila já de pré-venda. Então, eu acho bem interessante, porque eu tô gostando muito desse escritor. Outra edição aqui, falando ainda de clássicos, já que estamos falando de clássicos e tal, é Mulherzinhas, numa edição de bolso de luxo da Zahar. Olha essa capa, como ela está linda. Eu já li Mulherzinhas, na edição da Martine Claret, gostei muito. É um livro, eu sei que é um livro que divide muitas opiniões, mas eu sou do time que amou o livro. Eu sei que muitas pessoas acham ele parado, mas eu acho que ele passa mensagens, assim, no momento que eu li o livro, eu gostei muito. Ele passa mensagens sobre família, sobre amizade, sabe, questão de fé. Ele é um livro maravilhoso. A Zahar já tinha lançado, se eu não me engano, ano passado, uns 2 anos no máximo, a edição comentada de luxo. Vou deixar a capinha aqui ao lado para vocês darem uma olhada, que eu acho bonita, mas essa de bolso, ela é muito linda. Só que aí, então, aí fica meio... Eu tenho vontade de adquirir uma edição da Zahar, porque eu tenho a coleção minha de clássicos Zahar. E como é que é um livro que eu gosto muito, eu tô muito na dúvida, porque eu acho que, assim, essa capa, ela conseguiu transmitir muito mais, pra quem já leu vai entender. Tem um quadro ali de pintura, inclusive, essa pintura que tem na edição de bolso é a que ilustra a capa da edição comentada, com ilustrações. E tem um piano, então tem várias coisas ali, tem um novelo de lã ali. Então, assim, tem vários livros ali, então tem vários pertences que vão remetendo a cada uma das irmãs da história, das mulherzinhas, né, retratada no livro. Então é isso que tá me... Assim, eu tô muito na dúvida. E o outro ponto é que a edição comentada, além de ser comentada, ela é ilustrada com ilustrações originais da época. Então, realmente, aquelas dúvidas de leitor, né? E pior que eu já li o livro e tem uma edição também que é bonita, mas eu gosto muito também das edições da Zahar, então eu sempre fico nessa... Sabe? Essa edição tá muito linda, sério. Quem não leu esse livro, leia, porque eu super recomendo esse livro, mas é aquele livro que eu sei que não é para todos, tá, gente? Normalmente é aquele livro, assim, você não vai esperar não vai esperar a reviravolta, é um livro aconchegante, é um livro pra você ler, assim, sabe? Um romance gostoso, digamos assim. Falando em clássicos, então, ainda, um que eu adquiri, inclusive, na Bienal, que eu aproveitei o desconto da Bienal no stand da Companhia das Letras. Pra quem perdeu tudo da Bienal, vou deixar linkado aqui nos cards. Eu tenho vlog aqui no canal, dos meus 2 primeiros dias na Bienal, e mostrei também meu saldo de compras. E também tem vídeo aqui de comprinhas do meu 3º dia da Bienal, onde que eu fui no último final de semana. Então vale a pena vocês conferirem esse livro que eu comprei no meu último final de semana, né, no penúltimo dia da Bienal, que é Um, Nenhum e 100 Mil, do Luigi Pirandello. Eu sou louca pra ler uma obra desse escritor, e esse título sempre me chamou muita atenção, e aqui diz que é o último romance do Luigi Pirandello. Conhecido por revolucionar a literatura italiana do século XX, apresenta uma crise identitária profunda do sujeito moderno e reflete sobre qual é a essência do que nos define como seres humanos únicos. O livro foi publicado logo antes de Pirandello receber o Prêmio Nobel de Literatura.
E aqui fala a história assim, ó, Vitangelo, filho de um banqueiro, tem sua vida pacata perturbada por uma simples observação da esposa. Seu nariz parece um pouco caído à direita. Esse comentário leva o protagonista a refletir que cada pessoa nos enxerga de uma forma diferente. E quem pensamos ser talvez não passe de uma ilusão criada por nós mesmos. A ferida desta crise identitária, anunciada desde o começo do romance, logo se converte em um abismo vertiginoso, ao passo que Vitangelo busca dinamitar sua persona pública de usuário e fundar uma nova identidade para si numa jornada tanto de autodescoberta quanto de autodestruição. Luigi Pirandello, autor da brilhante peça metalinguística Seis Personagens em Busca de um Autor, nos conduz com maestria por esse percurso labiríntico em um romance filosófico que questiona os pilares mais básicos do que significa ser humano numa modernidade avassaladora da vida na cidade. O que me instigou nesse livro é um livro super curtinho, tá, gente? Tem 240 páginas. E eu achei interessante são justamente esse questionamento filosófico, né? Ainda mais no mundo que nós vivemos, né? Não só na época que o Luigi Pirandello escreveu, mas hoje em dia, com rede social, com interferência, como os outros nos enxergam e como que isso nos afeta a forma que nos enxerga. Assim, tô muito curiosa realmente para ler. Eu tenho gostado cada vez mais de ler textos com esse cunho filosófico, textos de reflexão mesmo, de você olhar para si, de você, sabe, se conhecer mais, essa autodescoberta para você não se auto-sabotar, coisas que nós fazemos assim, inevitavelmente, mas que a gente tendo cada vez mais conhecimento disso, a gente evita ao máximo isso. Então, realmente é um livro que eu tô muito empolgada e quero também fazer a leitura ainda este ano e falar com vocês sobre esse livro, tá bom? Um outro livro aqui que eu tô muito empolgada e vamos ver o que vai acontecer aí durante o mês de outubro, que é o lançamento de Holly, do Stephen King. Esse lançamento super aguardado. Eu sou fãzaça do Stephen King, li menos obras do que eu gostaria. Eu tenho várias outras obras do escritor e sempre que tem a semana do aniversário do King, que foi agora, eu sempre aproveito porque tem sempre altas promoções, inclusive vale vocês conferirem. Eu vou deixar até um link aqui nos box de informação. Aliás, todos os livros que eu tô citando, os vídeos, e os livros, tudo aqui no box de informação pra vocês conferirem, tá bom? Então, e comprando com o meu link ajuda bastante, tá? Lembrando disso, eu agradeço muito quem faz isso. Mas, na semana do King eu sempre deixo pra comprar, porque sempre fica com mais de 50% vários livros de autor, então sempre eu dou uma ajeitada assim na minha coleção do King. E eu tô louca pra ler o livro Holly, que Holly é uma personagem que, né, o livro, né, tá uma capa assim muito bonita e tal. E esse aqui, pra quem tem muito medo, acho que de horror, aquele terror pesado do King, esse aqui é um livro mais voltado para thriller, suspense, mistério, né? Mas sempre, claro, nós temos um ar do King aí, né? Mas a personagem Holly, ela surgiu na trilogia do Mr. Mercedes. Então, assim, dizem que é muito bom você fazer uma leitura de alguns livros antes de Holly, como a trilogia do Mr. Mercedes, né? E depois disso ela aparece de novo no livro Outsider, do King, e depois em um conto do livro Com Sangue. E vamos dizer que fizemos aqui umas comprinhas aí para ver o que nós trazemos aqui pro canal durante o especial de outubro, porque vai ser temático sim, dando spoiler aí para quem já tá assistindo esse vídeo, tá? Então prepare aí para conteúdos bem temáticos, na vibe de suspense, terror, horror. Tem bastante coisa legal, tá bom, gente? Fiquem ligados aí para o mês de outubro aqui no canal. Então eu tô bem satisfeita, assim, eu tô bem curiosa com esse livro. E aí que a Holly surgiu tímida e reclusa em Mr. Mercedes e se tornou uma detetive particular talentosa. Neste romance inédito de King, ela retorna para enfrentar dois adversários perversos. Então, tô bem empolgada mesmo com esse lançamento. Mais um lançamento super aguardado aí para fãs do Vassili Grossman é Stalingrado, finalmente, na edição aí da editora Alfaguara, assim como outros livros do escritor, né, como A Estrada e Vida e Destino. Esse livro, seguindo o estilo de Vida e Destino, ele também tá vindo em capa dura e está com preço um pouco salgado, um pouco não, muito salgado. Mas assim, eu ainda não li nada do Vassili Grossman, tenho os outros dois livros já publicados pela Alfaguara.
Eu sempre fico na dúvida de qual começar, mas pessoas que eu sigo super recomendo este livro, gosto desse livro, já assisti resenha, é um livro que eu tenho muita vontade, mas eu sempre fico assim, qual eu leio primeiro, se é Na Estrada, se é Vida e Destino, e acabo não lendo nenhum dos dois. Mas se você já leu, deixa aqui nos comentários qual a sua sugestão. Eu já estou de olho em Stalingrado justamente porque o preço de capa dele está em R$ 190, então assim, tá bem salgado como eu disse pra vocês. Então eu já fico de olho numa promoção, então eu já coloco no meu carrinho na minha lista de desejados e fico monitorando o preço, porque eu sei que é um tipo de livro que eu gosto, romance histórico, assim, tem tudo a ver com um tipo de livro que eu realmente gosto de ler. É um período histórico que eu tenho muito interesse, pessoas que têm um estilo literário parecido com o meu gostaram, então assim, eu pesquiso tudo isso antes de fazer investimento alto em um livro desses. Se alguém quiser me presentear, também é super aceito, tá, gente? Pra trazer resenha aqui pra vocês, super, ó, podemos fazer esse acordo, tá bom? Aqui temos assim, ó, considerado um dos grandes romancistas do século XX, Vassili Grossman transforma o terror da guerra em arte. Stalingrado é o primeiro volume do díptico que se estabeleceu como um dos maiores clássicos mundiais da literatura da guerra. Junto com Vida e Destino, é considerada a Guerra e Paz do século XX. Então, agora fica bem interessante fazer a leitura das obras do Vassili Grossman, justamente porque junto com Vida e Destino, que eu já tenho. Então aqui, em abril de 42, Hitler e Mussolini se encontram em Salzburg, onde decide atacar novamente a União Soviética. A investida logo se intensifica e o Exército Vermelho é obrigado a regressar ao centro industrial de Stalingrado. Nas ruínas da cidade devastada, as forças soviéticas se preparam para uma última resistência. E aqui a trama de Stalingrado, ela se desenrola na Rússia e na Europa. E seus personagens são conhecidas figuras históricas, mas também são mães, filhos, maridos, enfermeiras, soldados, então traz esse lado humano bem importante aí para um livro dessa profundidade. E aqui vai falar, no centro do romance está também a família Chapotnikova, cuja matriarca se recusa a deixar Stalingrado, mesmo com o rápido avanço das tropas alemãs. Enquanto isso, Lyudmila, sua filha, se vê frustrada e infeliz no casamento com o físico Victor. A pesquisa de Victor desenvolve pode ser crucial para os militares, mas seu pensamento está voltado para a mãe na Ucrânia, perdida atrás das linhas inimigas. Então, assim, parece uma coisa muito realmente interessante, que tem um lado histórico, tem um lado realmente de humano também, de falar da vida das famílias, de um período histórico bem importante. Então, realmente, aqui ó, com profunda compaixão e potência, Vassili Grossman narra em Stalingrado a crueldade de um regime opressor e os horrores de uma guerra sem jamais perder de vista a essência fugaz e delicada da existência humana. Então, assim, eu acho que esse livro tem tudo realmente para ser um favorito. Então, tô bem empolgada mesmo de fazer essa leitura. E o blurb aqui, né? Desde Homero, poucas obras literárias conseguiram se igualar ao olhar preciso e profundamente humano que Grossman lança à face devastadora da guerra. Ele compara aqui, né, como eu disse no início, que juntamente com Vida e Destino se forma quase que um Guerra e Paz do século XX. Eu acho que essas comparações aqui são, às vezes, nem exagerada, né, mas eu acho que são comparações que não são tão válidas assim. É mais meio para chamar a atenção, mas eu já fico muito já justamente com o tema, justamente com o período histórico retratado, justamente com as questões pessoais, familiares aqui envolvidas. Eu acho que já tem tudo já para ser bem interessante. Então, tô bem empolgada aí para fazer essa leitura. Vamos torcer para que eu consiga fazer ano que vem. Outro lançamento aqui que bem interessante aqui, que é uma HQ, que é o Admirável Mundo Novo. Então, vamos ter aqui uma adaptação para HQ, uma versão em HQ de uma obra super famosa aí da distopia do Aldous Huxley. Então, não li ainda Admirável Mundo Novo, tenho muita vontade e eu acho que vai ser bem interessante fazer esse combo assim na leitura, né? Juntamente com essa adaptação em quadrinho, que tá bem bonita. Eu achei os traços muito lindos, eu tô aqui olhando aqui, né, enquanto eu falo com vocês. Assim, tá muito legal, vou deixar aqui algumas fotinhos aqui pra vocês terem uma noção. E aí eu acho que vai ser bem interessante. Eu gosto normalmente quando saem essas adaptações e quadrinhos e quando ainda não li o livro, de fazer essas leituras imediatamente depois, porque eu acho, ou junto, dependendo do caso, porque agrega muito mais a leitura. Então, tô bem empolgada aí pra fazer essa leitura. E por fim, temos dois lançamentos do mesmo escritor, que é do Coetzee, que temos aqui, primeiramente, O Mestre de Petersburgo, e que vai falar, que vai colocar o Dostoiévski no meio aí da história aí, justamente vai colocar como uma figura e um personagem principal da obra. E também vamos ter Vida e Época de Michael K.
Essas duas obras são do sul-africano, né, Coetzee, que ele é o único escritor a ter recebido 2 vezes o Booker Prize, a maior premiação da literatura britânica. Então eu sempre gosto, também tá sempre atenta a essas premiações, a livros assim. Então me chamou a atenção, nunca li nada do Coetzee, eu sei que muitas pessoas gostam muito daquele livro dele muito famoso que é a Desonra. Mas já tô com meu radar aí ligado aí para saber o que as pessoas vão achar desse livro, principalmente de O Mestre de Petersburgo, justamente para colocar o escritor Dostoiévski na história aí. Então, fiquei curiosa em saber isso. Já que eu tô falando aqui de clássicos, edições assim especiais, também vou falar aqui de um lançamento da Nova Fronteira, que faz bom tempo aí que não lança aí obras. E um box aí, né, famosíssimo aí por grandes boxes aí, inclusive eu tenho uma coleção, tem um vídeo bem antigo aqui no canal que eu mostrei alguns boxes que eu tenho da Nova Fronteira. Vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Aviso que aí não tá das melhores vídeos que eu fiz no canal, mas tá bem completinho aí no momento que eu tinha, né? Eu gostaria muito de refazer esse vídeo, justamente porque minha coleção de boxes na Fronteira aumentou bastante depois daquele vídeo. Mas eu acho que ele ajuda muitas pessoas, é um vídeo bem visualizado aqui do canal. Tem bastante pessoas que chegaram aqui no canal por meio desse vídeo e gostaram muito porque eu mostro os livros em detalhes, folheando, e que me deixa muito feliz com esse retorno, porque ajudou muitas pessoas ver a qualidade dos boxes, né, que eu gosto bastante da Nova Fronteira, normalmente são bem reforçados e tal. E aqui nós temos a box com as grandes obras de Joseph Conrad, O Coração das Trevas, Lord Jim e A Ilha da Sombra. E aqui tem falando aqui, ó, O Coração das Trevas narra a jornada do capitão Marlowe em um arriscado resgate na selva africana. Lord Jim, conhecemos a história de um jovem idealista atormentado, e A Linha de Sombra traz um angustiado protagonista na transição da juventude para a vida adulta. Eu achei bem interessante o projeto gráfico assim, do box em si, das capas de cada um desses livros. Tô bem curiosa justamente porque até então a gente tem vários lançamentos, várias edições de Coração das Trevas, mas eu não vejo tanto falar dessas outras obras de Joseph Conrad. Tem outro livro que eu conheço assim de nome, que sai pela editora, se eu não me engano, é a editora dublinense que tem, que é Vitória, do Joseph Conrad, mas os outros títulos não sei tanto assim. Então, se você já leu outras obras do Joseph Conrad, deixa os comentários aqui, mas esse box na Fronteira realmente me chamou bastante a atenção. Agora prepara, porque tem muito lançamento incrível da Dark Side, tem pra todos os tipos, juro, tem pra todos os, assim, todos os selos, tem Dark Love, tem Macabra, tem Crime Scene, tem quadrinhos, então assim, prepara porque realmente tem muitos lançamentos incríveis e eu vou tentar falar assim mais rapidamente possível, porque são vários títulos. Já falei bastante de outros livros aqui, então, assim, e são livros que eu vou voltar aqui no canal pra falar, porque realmente Darkside, assim, tem mandado vários livros bem interessantes pra fazer leitura, e alguns desses aqui eu vou receber pra falar com vocês. Então, vocês vão ver eu falando aqui em breve, então podem aguardar, tá bom? E comentem, vão comentando daqui a pouco vocês têm mais interesse. E o primeiro aqui vai ser a finalização de uma quadrilogia aqui da Beck Chambers, que é uma galáxia multicolor e os confins do universo, né? É o quarto e último volume da série de ficção científica que cruzou fronteiras galácticas. Eu sei que muitas pessoas têm muito interesse, eu tenho muita vontade de ler essa obra, porque tem A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, A Vida Compartilhada em uma Admirável Órbita Fechada e os registros estelares de uma notável odisseia especial. E a Beck Chambers, ela está de volta com uma obra que promete nos envolver em um universo repleto de personagens cativantes e relações profundas. Eu gosto muito dessa capa, assim, do que remete. Ele é o quarto e último volume da série de ficção científica, né? E ele ganhou vários prêmios também. E realmente eu tenho interesse de ler justamente por esse tema de universo. Sei lá, eu acho essa capa muito linda, esse conceito, assim. Isso eu encontro comentários muito positivos em relação aos livros dessa série. E agora é a finalização, agora finalmente eu posso começar a ler. Eu tenho o primeiro volume e aí dependendo do que eu achar, eu venho falar depois, de repente faço um vídeo falando dos 4 livros. E o que vocês acham? Depois me contem aí, tá bom? Outro lançamento aqui da Dark Side. Aí já vamos para uma pegada mais tenebrosa, porque aqui temos Macabra, tá? Que é Eu Sei, o Rei do Castelo. Então temos vários lançamentos aí, saindo aí para o mês aí de horror, né? O mês de outubro, mês do Halloween. Um clássico macabro do terror psicológico que não vai sair da sua cabeça. É uma casa onde as coisas apenas parecem estar no seu lugar.
Eu Sou o Rei do Castelo, romance da aclamada autora Susan Hill, nos leva para dentro de uma bela mansão que esconde fissuras, janelas turvas e que não trazem luz, cômodos vazios que não se acolhem, que não acolhem corpos, e o frio que reina absoluto entre seus moradores. Um terror psicológico que ganha vida a cada página. É um tipo de livro realmente que eu gosto, terror psicológico, e realmente... E maldições, assim, casas mal assombradas. Então eu gosto muito dessa vibe, eu acho essa capa muito, muito legal, muito interessante, o conceito da capa. E tô bem curiosa com esse lançamento, tô bem empolgada para fazer essa leitura. Outro livro aqui do selo Macabra, então nós temos aqui No Limiar do Inferno, do Gabino Iglesias. A vida pode levar uma pessoa a escolher a estrada errada. Eu achei bem interessante, assim, eu achei interessante. Primeiro assim, a capa não me disse muita coisa. E aí meio que a lombada, assim, brincando, acho que meio que inferno, e parece meio que o céu nessa lombada aí. E aí tá falando que ele é um ganhador do prêmio, né, de prêmios como o do Bram Stoker e da Shirley Jackson. Então já me chamou mais atenção quando eu vi isso, né, escrito aqui. É uma obra noir aterrorizante sobre um pai desesperado para salvar o que resta de sua família, mesmo que isso signifique pisar em um território violento e atravessar a fronteira do real e sobrenatural. Então, o que eu tava falando, assim, essa lombada meio paraíso, meio inferno. Então, assim, então no limiar do inferno. Então, justamente, acho que traz esse conceito. Então, e é durante o início da pandemia do Covid aqui que vai falar essa história. Então, eu tô curiosa, fiquei curiosa. Aí, deixei o radar aí ligado aí, vou ver o que as pessoas vão achar, mas me despertou curiosidade. Ainda do selo Macabra, nós temos Os 12 Macacos, da Elizabeth Hand, um sci-fi aterrorizante para provocar reflexões em um mundo pós-pandêmico. Também pegando essa história aí de pandemia, né, que o outro livro fala, então também trazendo. É um livro até curtinho para Darkside, menos de 200 páginas. Prepare-se para uma aventura literária única. Os 12 Macacos é um livro que vai cativar e emocionar os leitores, levando-os a um mundo repleto de reviravoltas surpreendentes. Se você é fã do filme icônico de Terry Gilliam ou está à procura de uma história extraordinária que transcende gênero e nos faz refletir sobre o presente e futuro, este lançamento é uma leitura obrigatória para você. Então, eu acho que tem uma adaptação, né? Porque eu tava agora que me toquei, lendo agora aqui o filme icônico, realmente 12 Macacos tem uma adaptação, nunca assisti. Tá aí, vou dar uma olhada no trailer aí pra ver o que eu acho, mas eu fico sempre alerta com esses lançamentos da Darkside, tem sempre coisas incríveis. Outra aqui que é Os Assassinatos do Zodíaco de Tóquio. Eu já vi adaptações, no caso, 2 adaptações sobre o assassino do Zodíaco. E aí o que me chamou a atenção foi justamente essa semelhança no nome, né, que é Assassinatos do Zodíaco de Tóquio. Caminhe pelas ruas de Tóquio e descubra que as estrelas que ainda brilham já estão mortas. Então, eu acho que pegar uma leitura aí asiáticas, aí no caso aí japonesa, né, nas ruas de Tóquio, eu achei também bem interessante. Aí a Darkside vem trazendo alguns contos, inclusive asiáticos, então assim, tem despertado bastante interesse. O próximo livro aqui, que também é do selo Macabra, é O Assassino em Mim. É uma obra macabra que influenciou artistas e diretores como Tarantino e Kubrick e que chegou agora na Darkside. O livro conta com uma tradução especial do grande mestre Stephen King. Bastou ter uma indicação, uma introdução, um blurb do Stephen King, que eu já fico com sinais assim, alertas, né? Porque dá uma olhadinha, que livro é esse? Eu sempre fico assim, né? Ainda mais quando se tratando de livros de terror, horror. Então tem um dedinho ali, digamos, uma pincelada, alguma coisa com o nome de Stephen King, já fico alerta para isso. E também uma adaptação cinematográfica lançada em 2010. Então esse livro tem uma adaptação de 2010, então também interessante. Isso acaba também assustadora, né? Então jamais para quem gosta de terror. E aqui nós temos outro livro que é Meia-Noite no Jardim do Bem e do Mal, de John Berendt. Uma pérola da literatura e de não ficção com pitadas de realismo mágico entra para o jardim da Darkside. O caso de True Crime. Então, como eu disse pra vocês, temos aqui para todos os gostos, inclusive o True Crime, que eu tenho muito interesse. Tiros ecoaram ao amanhecer na bela mansão de Savannah,
Nenhum orador conseguiu esquecer o dia 2 de maio de 1971. Por quase uma década, esses tiros e suas consequências assombram a bela cidade sulista. Assassinato ou legítima defesa? Essa era a pergunta que pairava por entre os carvalhos cobertos de musgo, as praças sombreadas e a água inerte ao lago. Eu achei essa capa muito bonita. Realmente, a Darkside está arrasando muito, né? Ela sempre arrasou, mas está arrasando demais nessas capas. E também fiquei bem interessada, olha aqui, ó. O livro é 99% verdadeiro e 1% exagerado. Aqui temos outras que nessa vibe aqui, True Crime, Crime Scene e tal. Temos aqui, ó, Personalidades Perigosas, um guia prático e esclarecedor para se proteger de pessoas manipuladoras e tóxicas ao seu redor. Também bem interessante aqui, ó. Elas são cruéis e manipuladoras, são de carne e osso e estão entre nós. O mais importante profile do FBI vai nos mostrar como podemos identificar e nos proteger de pessoas narcisistas, predadores, paranoicos e todo tipo de pessoa tóxica que existe ao nosso redor. Eu achei interessantíssimo esse livro, é do Joey Navarro. Porque realmente nós estamos cercados de pessoas tóxicas. Na minha terapia eu falo muito sobre isso, quanto as pessoas tóxicas elas causam um poder absurdo na gente, a gente não percebe isso, e são pessoas às vezes muito próximas da gente que causam isso. Então realmente eu acho que é um livro que vale a pena, não só por causa de fazer uma resenha, mas de bater um papo bem bacana sobre isso. Então eu tô bem interessada em fazer isso com vocês, tá? Pra gente refletir, bater papo e tal. Então, eu tô em... tem outro livro da Darkside também, eu acho que justamente esse próximo que eu vou falar agora pra vocês, que é Se Você Contar, do Greg Olsen. Nem sempre lar e família são a nossa maior proteção. 3 meninas condenadas a lidar com maldade, criadas em um berço doentio, sobrevivente da crueldade sem fim de sua própria mãe. Aquele Se Você Contar, frase que dá o título à obra, é também a sentença de culpa e medo, um sentimento de vulnerabilidade e pavor que acompanhou a vida de 3 meninas dessa assustadora história real. E aqui também tem esse lado que eu achei interessante, de um outro lançamento que a Darkside, inclusive, foi mais pro início do ano, que chama Vítima. Justamente porque traz uma abordagem diferente da maioria dos livros do gênero, ao focar na voz das experiências das irmãs, ou seja, na experiência das vítimas. Eu até comentei com vocês, inclusive, eu não sei se... acho que foi um vídeo aqui do canal de recebidos da Darkside. Eu vou deixar linkado aqui nos cards, em que eu recebi esse livro Vítima. E justamente eu falei pra vocês que ele seria bem interessante fazer a leitura justamente com o livro Sangue Frio, do Truman Capote. Porque o Sangue Frio, ele vai evidenciar muito aquela história do assassino, né? E vários outros livros dessa história de True Crime, ou... Crime Scene, de forma geral mesmo, né? Eles focam muito no assassino, como que se enrolou tudo, mas nunca do ponto de vista de quem sofreu tudo. Então, o livro Vítima traz isso, e estão trazendo esse livro agora, Se Você Contar. Então, por isso que eu tava falando pra vocês, justamente, que esse livro Personalidades Perigosas tem um pouco a ver no caso de você também identificar pessoas tóxicas. O livro Vítima, do qual eu tô referindo, eu vou deixar, inclusive, a capinha aqui. Já é um livro que, como eu disse pra vocês, já foi lançado há um tempo. Ele justamente, mostrei páginas ali, ele justamente te ajuda a identificar alguns comportamentos e alerta, é um alerta, justamente ali foi escrito por uma das vítimas, do cara em si ali, e um alerta de como você identificar comportamentos do tipo. Então por isso que eu tô fazendo esse link desses 3 livros aí. Eu disse pra vocês que a Darkside realmente não estava de brincadeira dos lançamentos deste mês, não disse pra vocês? Então, você acha que acabou por aí? Não. Nós temos também as graphic novels. Uma que me chamou muita atenção de cara foi justamente esta aqui, que é o número. Aí vem essa série aqui de números. Primeiramente me despertou interesse, justamente o título. Pra quem não sabe, eu sou matemática aplicada, então... tem uma sequência de números no livro, eu achei bem curioso em tentar entender, né, o mistério por trás disso, que acredito que o livro proponha explicar de alguma forma, justamente porque o título é esse. E outra coisa que me chamou a atenção, né, as ilustrações são muito interessantes, o traçado é muito bonito, muito assim, a maneira, né, inclusive fala isso aqui, a forma que foi traçado, né, que aqui usou uma técnica
que eu não sei pronunciar o nome, mas em que se faz primeiro desenho em uma folha e o copia sobre o papel de riscar e em seguida talha o papel escuro com um estilete, criando esse efeito de pequenas linhas sobre a superfície. Um trabalho extremamente minucioso em que o artista praticamente não tem margem para erros. O resultado é uma obra de arte precisa, hipnotizante, repleto de detalhes e camadas, na qual o leitor sempre encontra algo novo a cada releitura. Isso aí, pra mim, mexeu comigo demais da conta, achei muito interessante. O artista é um grande narrador visual e domina o universo das sombras em um preto e branco único e fantasmagórico, em que a ausência intencional de balões e recordatórios cria em nossa mente vozes capazes de manifestar no silêncio o verdadeiro espanto diante do horror, né? Então aquela história, né, que o silêncio que é perturbador, então acho que é justamente isso que propõe essa graphic novel, então com esses traços, com essas faltas de balões, de conversa, então essa graphic novel silenciosa, em que você vai interpretar de acordo com esses traçados. Eu achei a ideia sensacional e bem pra ler nessa vibe aí de terror, assim, eu achei bem interessante, né, que o horror está na nossa cabeça também. Dizem também que no silêncio que a gente encontra o verdadeiro medo, o verdadeiro pânico, né, é o som do silêncio, né? The Sound of Silence. Outra graphic novel que me chamou muita atenção foi essa Carmen. Primeiramente, tem essa capa aí, que eu fiquei bem assim na dúvida se eu ia gostar ou não, mas aí eu fui ler a sinopse e começa assim: sensível e deslumbrante, muitos ângulos para abordar uma dor que vive entre nós. Aí eu falei, tem um quê de filosófico, tem um quê de autodescoberta, então fui lendo e fui descobrindo assim: Carmen tem um cabelo cor-de-rosa, sardas no rosto e usa maior de esqueleto. Excêntrico, né? Ela é uma espécie de anjo da guarda e faz parte de um grupo de seres que guiam os mortos para a sua própria vida, para a próxima vida. Catalina é uma jovem que, em um momento de solidão, fragilidade e desespero, tenta suicídio, e é nesse momento que a vida dessas duas pessoas se encontra, né? Que elas se, digamos assim, que o destino une essas duas pessoas, que vai conduzir uma jornada de autodescoberta, aprendizado e compaixão. Então, aqui tá falando aqui que conhecer o melhor de si mesma e também as pessoas queridas em sua vida e refletir sobre aquilo que realmente importa. E quem sabe ter a oportunidade de rever suas opiniões e seus erros. Uma tocante história de redenção e que todos merecem ter a oportunidade de viver. Então, eu achei essa pegada aí de você fazer essa autodescoberta, reflexão também interessante. E seria bem interessante mais ainda fazer essa leitura em setembro, né? No mês de setembro amarelo. Mas acho que eu não vou conseguir fazer isso. Mas fica aí para próximas leituras aí, de repente fazer um especial aqui fazendo leituras de graphic novels, assim. Então, se vocês tiverem sugestões, deixa aqui nos comentários, tá bom? E por fim, nós temos um lançamento da Dark Side que também me chamou muito interesse, chamado Mal-Estar. Também nessa vibe aí preta e branca, com os tons de cinza e tal, que é um noir slash à beira-mar. E aqui tá falando que a vida de grupo de adolescentes e os demais habitantes do balneário é virada de cabeça para baixo quando duas meninas são brutalmente assassinadas perto de uma escola. Isso vai mexer com várias pessoas dessa pequena cidade, tomada pelo boato de um perigoso assassino armado com taco de beisebol. E o que eu gostei aqui fala aqui, ó, a história em quadrinhos de Anthony Maillard, não sei como pronunciar esse nome, apresenta com competência todos os códigos do slash e filmes adolescentes, e o enredo remete a clássico dos anos 80, como Sexta-feira 13 e Halloween, enquanto a arte homenageia o cinema noir e as grandes obras de Alfred Hitchcock, de quem eu sou grande fã. Então essa parte aí que mistura grandes clássicos dos anos 80, como Sexta-feira 13 e Halloween. Então realmente é uma leitura aí que eu gostaria de fazer muito para o mês de outubro. Agora vamos para uma das editoras aí queridinhas que eu sempre comento aqui no canal, que é a Antofágica. E como sempre eu falo do lançamento do mês mesmo, do atual que eu tô falando, mas também já falo para vocês do que já está em pré-venda, justamente porque é a melhor época para vocês fazerem a aquisição dos livros da Antofágica, em que durante a pré-venda você tem 50% de desconto nos livros. Isso é muito bom porque é um dos melhores descontos que a editora consegue fornecer, e porque além de ajudar a editora também, normalmente na pré-venda, e assim, 50% de desconto nesse livro vai demorar muito para você encontrar, porque é um lançamento. Então, para a editora de repente fazer, não é só a editora fazer uma oferta no site ou levar isso para uma feira, que é quando você encontra esses descontos de 50%,
é difícil. Encontrar mais de 50% você encontra às vezes em promoções aqui da Amazon, algumas promoções assim, mas é bem difícil. Então, realmente, 50 é um dos descontos maiores que você vai encontrar em um livro, principalmente um livro bem recente assim. Nesse caso, nós estamos falando de um box que é da Alice, com as ilustrações aí, com o projeto da Giovanna Cianelli, assim, tá lindíssimo. E ela é sempre responsável pelas capas da Antofágica, mas aqui ela também é ilustradora, então dentro dos livros as ilustrações são todas dela. E eu fiquei bem interessada. Tem a tradução do Caetano Galindo, também bem renomado. E o box aqui temos as duas obras, então Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. São duas obras que eu gosto muito. Eu achei bem diferente as artes, eu gostei muito. Eu gosto muito do trabalho da Giovanna Cianelli. Eu gosto muito, assim, eu acho bem a pegada que ela coloca, dos projetos que ela faz, eu acompanho muito, assim, os projetos dela, gostei, né, a gente olha, assim, reconhece bastante as ilustrações dela, os traçados, e eu tô muito interessada justamente porque a Alice tem essa vibe bem diferentona, né, bem, assim, então eu tô muito curiosa pra saber o que vai despertar a leitura desse livro aqui, justamente com essas ilustrações. Então, tô bem empolgada com isso. Aqui nós já temos um box em capa dura e os livros não vão ser vendidos separadamente. Por exemplo, nós temos o box do Machado de Assis, mas os livros foram vendidos separadamente primeiro, depois foi criado um box, né? Esse caso não, esses livros vão ser vendidos juntos. Eu sei que parece que... Eu acho que o e-book pode ser vendido separado, mas os livros não. Os livros são vendidos juntos dentro do box, então é o melhor momento para vocês adquirirem este livro aí. Porque depois vai ficar caro, difícil, que nem muitas pessoas reclamam da edição de Moby Dick, da Antofágica, que depois é difícil conseguir uma promoção de 50%. Então, sinto que esse livro vai ficar nesse nível aí, para vocês terem uma noção. Então, esse aí vai sair só dia 23 de outubro, tem muito tempo aí para quem quiser pensar. Mas já tô dando a dica pra vocês aproveitarem, tá? Mas o lançamento deste mês, dependendo de quando este vídeo for ao ar, de quando você estiver assistindo esse vídeo também, é o Morro dos Ventos Uivantes. Neste momento que eu estou gravando o vídeo, 24 de setembro, ele está com 50% de desconto, ele se encontra em pré-venda, mas está terminando aí. Então, mas eu sempre tô compartilhando. Então, quem gosta de Antofágica, eu tô sempre compartilhando isso no meu Instagram e por aqui também na aba de comunidade. Tô sempre avisando pra vocês quando tá em pré-venda, porque eu sei que muitos de vocês gostam. E como eu disse pra vocês, a pré-venda é o melhor momento pra fazer essas aquisições. E nós estamos agora com a coleção Nano de Morro dos Ventos Uivantes. Inclusive, pessoas aí comentaram quando eu fiz um vídeo aqui no canal em que eu mostrei a coleção Nano aí, mostrando os 3 primeiros volumes aí que eles trouxeram. Vou deixar o vídeo linkado aqui nos cards, porque, sinceramente, ficou um vídeo muito, muito completo. Mostrei pra vocês a qualidade, mostrei pra vocês como que é as edições, tamanho. Então, assim, acho que eu tirei todas as dúvidas possíveis. Mas, caso vocês tenham alguma dúvida sobre a coleção Nano, deixe lá nos comentários, porque vale vocês conferirem mesmo, tá bem completo. E tem vários vídeos aqui no canal também sobre livros da Antofágica, tá bom? Qualquer dúvida, é só me perguntar que eu respondo pra vocês, tá bom? Um lançamento bem interessante aí da editora Aleph é trazendo agora o segundo volume, ou seja, a segunda parte da trilogia da Guerra do Velho. Então eu tô bem empolgada. Agora nós temos todos os 6 livros da Guerra do Velho, que é do John Scalzi, que é um dos autores de ficção científica mais populares de sua geração. Então nós tínhamos já o box com as 3 primeiras obras, agora temos um box com as 3 últimas obras da trilogia. Da trilogia não, né? Desses 6 livros, então eles dividiram em 2 partes, então um box com a primeira trilogia e um box com a segunda trilogia, e dizem que esse é um livro com um toque de humor bem refinado aí, uma ótima porta de entrada aí para quem quer começar com ficção científica. A Guerra do Velho aqui já traz o personagem John Perry, fez 2 coisas no seu aniversário de 75 anos, visitou o túmulo da esposa e se juntou às forças coloniais de defesa. Então agora é o que faltava para eu realmente ter mais, assim, já ter interesse em fazer a leitura dessas obras, mas eu queria a série completinha, porque eu detesto começar uma série. É bem difícil, assim, não é que eu detesto, já que tem, assim, eu tento, assim, adiar ao máximo começar uma série, sem ter todos os livros publicados aqui, mas como eu sabia que estava para lançar, quando eles lançaram esse box aí da Guerra do Velho, a primeira trilogia, sabia que eles já iam lançar a segunda trilogia, então eu guardei aí, esperei. Então é só agora eu receber e chegar no box da segunda parte aí da trilogia, que aí eu faço a leitura e venho falar com vocês, provavelmente aí mais lá pra frente, ano que vem talvez. Vamos ver quando eu consigo encaixar essas minhas leituras aí, talvez de férias.
Então, eu tenho altas expectativas sobre isso, eu acredito que eu vou gostar muito. Temos um lançamento aqui que eu tô bem empolgada aí, fazendo uma leitura agora mais leve, que é Stuart Little. Então, essa edição belíssima da HarperCollins, no caso Harper Kids, né? Que é um clássico da literatura infantil que marcou gerações, né? Quem não conhece as adaptações de Stuart Little acha lindíssimo. Então, é um livro que, se eu não me engano, tá na listagem da Harry Gilmore. Eu acho que tá. Né? Tem esse livro e tem A Teia de Charlotte, que é do mesmo escritor, do E.B. White. Então, eu quero fazer a leitura desses dois, talvez aí para o Dia das Crianças, alguma coisa assim. Mas eu gosto muito de literatura infanto-juvenil, eu acho que ela super funciona para todas as idades. Eu sou dessas, assim, sabe? Assim como eu gosto de continuar vendo desenhos às vezes, eu também gosto de fazer uma leitura de infanto-juvenil, fazer releituras e fazer leituras novas aí de clássicos infanto-juvenis que eu não li na época. E às vezes funciona muito bem. Eu fiz isso com o Mágico de Oz, eu fiz isso com outros livros aí, O Jardim Secreto, que eu li, assim, depois, assim, bem mais velha. Então, funcionou bastante e eu consegui aproveitar outras coisas do livro. Então, tô bem contente com este lançamento, todo ilustrado, a lição tá muito bonita, capa dura, assim, maravilhosa mesmo. Então, gente, esses são os lançamentos. Me diz aqui nos comentários qual desses te chamou mais atenção, quais desses vão para sua lista desejados e quais vocês gostariam que querem que eu comente aqui no canal, que eu venha conversar com vocês, que eu leia logo, que eu não posso perder, aquele que eu tenho que, assim, priorizar nas minhas compras e priorizar e furar fila, tá bom? Me contem aqui pra eu saber, pra eu poder me organizar, pra trazer os conteúdos para vocês. Espero que vocês tenham gostado e me perdoe se eu fiz aumentar a lista de desejados de vocês, tá bom? Porque vocês fazem muito isso comigo nos comentários às vezes, tá? Então, pessoal, ó, um beijo, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.